Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, 24 de julho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Fraudes com deepfake crescem 700% no Brasil. Incidentes são 5 vezes mais frequentes do que nos Estados Unidos. Menos de 40% das instituições financeiras possuem seguro cyber. E superfícies expostas explicam 80% dos ataques bem-sucedidos. E eu começo com essa notícia que fala: fraudes com deepfake crescem 700% no Brasil. Incidentes são 5 vezes mais frequentes do que nos Estados Unidos. Há tempos que os apps de deepfake deixaram de ser uma brincadeira para se tornar uma ferramenta para os criminosos. De acordo com o levantamento realizado pela verificadora de identidade Ponta a Ponta, SamSub, as taxas de fraudes utilizando deepfakes cresceram 700% no mundo todo entre o primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025. O Brasil é um ponto focal nesse quesito, já que os incidentes desse tipo são 5 vezes mais frequentes do que nos Estados Unidos e 10 vezes maiores do que os registrados na Alemanha. Ao mesmo tempo, há uma queda significativa nas falsificações tradicionais de documentos, com uma redução de 64% na proporção desse tipo de ataque no primeiro trimestre de 2025 em toda a América Latina. As fraudes com documentos de identidade sintéticos dependem de táticas mais sofisticadas, envolvendo documentos gerados por inteligência artificial, como CNHs ou carteiras de identidade, e estão substituindo tentativas mais tradicionais, como reimpressões e imagens editadas no Photoshop, o que representa um desafio para as análises de segurança. Entre todas as verticais do Brasil, a SamSub registrou um aumento de total de 51,5% na taxa de fraudes de identidade em 2025, com a média de verificações suspeitas no primeiro trimestre deste ano sendo 1,03%. Entre os diferentes vetores de ataque, a fraude por identidade sintética foi o método mais utilizado e crescente para burlar os sistemas de verificação, apresentando um salto de 140% na proporção de tentativas. Já por indústria, o segmento de apostas esportivas lidera as taxas, enquanto outras indústrias como mídia online, fintechs e instituições financeiras tradicionais também são afetadas de forma proeminente pelo crescimento nas taxas de fraude de identidade, conforme tabela que está presente na matéria. Como habitualmente faço, na primeira descrição desse vídeo eu compartilho o link das 3 matérias. E essa matéria do portal TI Inside, você pode acompanhar essa tabela e também todo o restante da matéria. Como é possível notar, os dados que comparam a dinâmica das taxas de fraudes de identidade em diferentes setores entre o primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período deste ano mostram que, em alguns casos, o crescimento da taxa de fraude é enorme, enquanto a taxa geral, na maioria dos setores, permanece abaixo de 1,5% de todas as tentativas de verificação. No entanto, nos setores de namoro online e redes sociais, jogos e comércio eletrônico, a taxa de fraude nos primeiros 3 meses de 2025 foi preocupantemente alta, 4,47%, 1,52% e 1,82% de todas as tentativas de verificação, respectivamente. Tanto a dinâmica quanto as proporções específicas merecem atenção ao analisar as tendências de fraude no mercado. Após um período de rápida expansão, marcado por legislações receptivas e grandes investimentos em publicidade, o setor de apostas esportivas online atravessa um cenário crítico, com aumento de fraudes e crescente endividamento de populações vulneráveis. O Brasil registrou um aumento de 231% nos casos de fraude de identidade no setor de apostas em relação ao ano anterior, com 1,16% de todas as verificações realizadas no primeiro trimestre de 2025 sendo identificadas como suspeitas.
Aplicadas no início deste ano, as novas regras da Secretaria de Prêmios e Apostas incluem a obrigatoriedade da verificação de identidade validada por métodos de identificação. De acordo com Chris Galloway, head de produtos de e-gaming da SunSub, nesse contexto a tecnologia atua como uma linha de defesa ética, ajudando a garantir que apenas usuários elegíveis tenham acesso às plataformas, barrando o uso indevido de identidade, criação de contas por menores de idade e atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. As apostas online são uma realidade no Brasil e precisam ser supervisionadas e regulamentadas para mitigar riscos, tanto para a saúde mental e financeira das pessoas, quanto para proteger as plataformas de aposta de acessos indevidos ou mal intencionados, comenta Galloway. Em um momento em que a diferenciação é a chave, implementar sistemas de verificação confiáveis é fundamental para assegurar o compliance e conquistar a confiança de jogadores. Salvo especificação em contrário, todos os números mencionados são baseados nas estatísticas internas da SunSub, extraída de milhões de verificações de identidade realizadas globalmente entre o primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. Aqui essa matéria, pessoal, ela fala de fraudes e golpes num âmbito bastante amplo, inclusive indo para outras linhas de indústria, etc. Mas o que me chamou a atenção e que precisa estar no nosso radar são as fraudes relacionadas a deepfake. Nós já sabemos, né, que com o advento da internet, da inteligência artificial generativa, acelerou o uso de ferramentas e mecanismos para a criação desse tipo de vídeo, de material, que busca muitas vezes simular para fins positivos, mas por criminosos utilizados muitas vezes para cometer crimes. E o grande ponto é, como você tem trabalhado os aspectos de conscientização das pessoas para que possam identificar esse tipo de golpe, tanto no âmbito pessoal quanto corporativo. Golpes já foram aplicados, inclusive em cenários de fraudes financeiras, em se passando por autoridades, por executivos, que estariam autorizando algumas transações. Isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Então, é preciso treinar as pessoas para que elas identifiquem, ponto número 1. E ponto número 2, para além dessa questão de, olha, uma autoridade que está fazendo determinado pedido, é preciso que se tenha processo. E os executivos precisam ser conscientizados desses processos, que não podem ou não deveriam ser burlados, porque do contrário, podem fragilizar processos robustos, controles robustos e permitir fraudes. Menos de 40% das instituições financeiras possuem seguro cyber. O ataque hacker que aconteceu no início de julho causou prejuízo, especula-se, de quase R$1 bilhão para uma empresa de tecnologia que conecta instituições financeiras aos sistemas do Banco Central, principalmente ao Pix. A extensão dos danos da invasão segue sendo analisada, mas é fato que a operação ilegal desviou valores consideráveis e comprometeu as instituições ligadas ao método de pagamento instantâneo. Apesar de emblemático, este não foi um caso isolado. De acordo com estudos recentes da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, em 2024 os ataques hackers causaram a perda de aproximadamente 2,3 trilhões no país. Mas o investimento em seguros cibernéticos, apesar de ter aumentado em 12% no último ano, não segue a mesma velocidade de crescimento. Foram 47,4 bilhões investidos em segurança cyber durante o ano passado. O relatório Security Report 2025, feito pela Checkpoint Software, mostra que os bancos brasileiros sofrem, em média, 1.774 ataques cibernéticos semanais. É preocupante saber que nem todas as instituições financeiras ou bancos estão investindo na contratação de seguros cibernéticos. Há tempos, os especialistas de tecnologia têm alertado para o risco, diz Eduardo Bezerra, head de cibersegurança da WIS Corporate. Dados do mercado de seguros apontam que o percentual de instituições financeiras que possuem seguros voltados para a segurança cibernética, especificamente, varia de 30% a 40%,
desde grandes bancos tradicionais até instituições de pagamento. A quantidade de dados que as instituições financeiras manejam, tanto internamente quanto dos clientes, é, além de ampla, de natureza sensível. Por isso, uma apólice completa, que garante a mitigação de riscos caso algum ataque hacker aconteça, é fundamental. Alerta o executivo. O valor das apólices de seguros cibernéticos dentro do mercado financeiro varia bastante, de acordo com o tipo de cobertura. Existem propostas que vão de R$ 100 mil até 50 milhões, podendo ultrapassar 100 milhões, dependendo da personalização das coberturas e da atuação global ou local das empresas atendidas. Os seguros cyber possuem uma característica importante, que vai além do pagamento do valor da apólice quando acontece algum incidente. As empresas também estão preparadas para realizar a avaliação de danos, oferecer assistência jurídica, notificar os clientes impactados, monitorar as movimentações suspeitas de dados, recuperar dados vazados, auxiliar na comunicação para o mercado, corrigir vulnerabilidades sistêmicas e até contribuir para o treinamento e a capacitação dos colaboradores das instituições financeiras, explica Eduardo. Não existe dados públicos que possam confirmar se os bancos afetados pela invasão hacker recente contam ou não com assistência de seguros voltados para a cibersegurança, mas é uma preocupação que, cada vez mais, deixa de existir apenas entre os diretores e heads de TI e passa a captar a atenção da população usuária de serviços financeiros e bancários nacionais ou globais. Vocês devem acompanhar, obviamente, tudo o que tem acontecido nos últimos anos relacionados a crimes, ataques, incidentes cibernéticos. Pois bem, com o aumento, e vocês, com certeza, boa parte de vocês acompanhou isso, com o aumento da quantidade de incidentes, e vamos pegar um incidente específico aqui, um tipo específico, incidente de ransomware, por exemplo, em que muitas vezes se indisponibiliza serviços, mas também em tantas outras se vazam dados, se capturam dados que podem ser comercializados na Deep Dark Web, etc. Com o aumento desse tipo de incidente, o que aconteceu? A procura por seguros cibernéticos cresceu. E para as seguradoras era muito importante entender qual era o nível de risco, ou seja, quão provável esse tipo de incidente era de se materializar naquele cliente ou prospecto cliente, por exemplo. E o que se notou em muitos casos foi a ausência de controles. Então, a exigência das seguradoras cresceu, a análise dos controles de segurança das seguradas também começou a ficar cada vez mais minucioso, para além de checklist, mas entendimento real de como os processos são mantidos, qual é o nível realmente de segurança, de maturidade de segurança que as empresas clientes teriam. Então, conforme esse cerco ele foi se apertando e essa exigência também foi se aperfeiçoando, começou a ficar caro. Para contratar um seguro não é tão simples quanto chegar, é um produto da prateleira, eu vou lá, pego e já saio fazendo uso imediato, nada disso. Muitas análises são realizadas, o tempo para se fechar um contrato leva alguns dias, muitas vezes muitos dias, dependendo da magnitude do contrato. A matéria é muito interessante quando cita quais são os serviços que muitas vezes essas seguradoras elas prestam para além de simplesmente financiar ou ter o dinheiro no momento de um incidente. Então, para vocês verem a complexidade que é, muitas vezes, ter uma resposta à crise adequada. Então, quando a matéria diz que menos de 40% das instituições financeiras possuem seguro cyber, minha leitura é a seguinte: isso porque é caro, porque é difícil, e muitas vezes as empresas não estão preparadas, elas não têm o mínimo. Por exigências, talvez, do Banco Central e outras tantas, existem, obviamente,
responsável por segurança cibernética, existem alguns controles, dependendo do segmento do mercado financeiro, tem outras regulamentações, como PCI, etc., que exigem alguns controles, claro, mas muitas vezes estão muito aquém, fazendo com que os seguros fiquem extremamente caros ou complexos de serem fechados. Então, me parece que esse número relativamente baixo e que preocupa, né? Porque a matéria fala, os consumidores querem acompanhar. Onde está essa informação? Qual é a instituição financeira que compartilha livremente que tem um seguro cyber que garante, né, alguns tipos de incidentes? Ninguém notifica esse tipo de coisa. Então, é claro que a população tem interesse, mas é uma informação que não chega até ela. O que realmente mostra que é, mesmo sendo um mercado que na maior parte das vezes atua com foco em segurança, ainda tem muito para evoluir. E na última matéria de hoje, superfícies expostas explicam 80% dos ataques bem-sucedidos. Ataques sofisticados quase sempre têm um começo simples, um domínio esquecido. Um painel de gestão sem autenticação. Um servidor mal configurado em uma cloud pública. A origem do dano raramente está em algo altamente técnico ou oculto. Está no óbvio que passou despercebido. Superfícies de ataque mal gerenciadas continuam sendo o elo mais fraco da cadeia, e é por elas que ransomware frauds, hijacks e vazamentos ainda prosperam com tanta facilidade. Enquanto o discurso de proteção se mantém focado em antivírus, firewalls e soluções defensivas tradicionais, os atacantes seguem explorando o que ninguém está olhando. São serviços publicados sem revisão, sistemas legados ainda em produção, APIs internas expostas e arquivos que deveriam estar protegidos por autenticação. A ausência de visibilidade externa cria uma falsa sensação de segurança interna, e essa ilusão custa caro. Muitas empresas ainda gastam energia protegendo o que já está protegido, enquanto deixam exposto o que sequer sabem que existe. Gerenciar e monitorar a superfície de ataque precisa ser uma prioridade contínua. É exatamente isso que fazemos todos os dias para os nossos clientes aqui na HackerSec, e os resultados falam por si, comenta Andrew Martini, CEO da HackerSec. É comum ver empresas priorizando proteção do que já está dentro, enquanto negligenciam o que está visível lá fora. E quanto maior a empresa, maior a superfície. Mais sistemas, mais times, mais ferramentas, mais terceiros conectados. Cada elemento desses amplia o perímetro digital e com ele os riscos silenciosos que não aparecem em relatórios de compliance nem em dashboards das ferramentas defensivas tradicionais. A lógica é simples. Quem não vê não prioriza e quem não prioriza paga o preço. O gerenciamento contínuo da superfície de ataque deixou de ser uma recomendação e passou a ser uma necessidade. A diferença entre identificar uma exposição antes de um atacante ou depois dele está na forma como a empresa enxerga e trata seu próprio reflexo digital. Segurança começa com visibilidade e termina com resposta. É muito mais do que a propaganda a que se propõe essa matéria. Acho que o grande ponto de reflexão aqui está bem exposto, que é a questão da superfície exposta, da superfície que está acessível, aquilo que está publicado. A gente presenciou nos últimos anos uma rápida adoção de clouds, principalmente por conta da pandemia. Isso se acelerou muito, os serviços precisaram ser publicados, disponibilizados para que os negócios continuassem acontecendo, para que os colaboradores pudessem acessar os sistemas e continuar prestando serviço, etc, etc, etc. Então, isso foi acelerado. Só que essa aceleração, ela não foi acompanhada, em boa parte das vezes, e por isso que a gente viu e vê tantos incidentes, das boas práticas de segurança. Então, o grande ponto aqui seria utópico dizer que é possível controlar tudo o que está sendo disponibilizado na internet. Às vezes, desenvolvedores colocam num repositório de acesso público códigos desenvolvidos de suas aplicações internas, por exemplo. Eventualmente esquecem senhas, credenciais, chaves de acesso que acabam vindo a ser conhecidas publicamente. Muitas vezes, uma pessoa que está ali fazendo um trabalho de um projeto não vê nenhum problema em
expor em publicar um bucket com controle de acesso fraco, com dados não criptografados. Tudo passa... Aqui é o grande ponto, tá? A gente precisa, claro, trabalhando com segurança, precisa estar buscando, monitorando o tempo inteiro. Precisa de soluções tecnológicas, muitas vezes automatizadas, que nos ajudem nesse processo. Claro que sim, claro que sim. Mas o grande ponto aqui está ligado a pessoas, a aculturamento de pessoas. Como que a gente consegue treinar essas pessoas, mostrar o risco, mostrar o que acontece, sensibilizá-las a ponto de, se em algum momento elas precisarem ir por uma definição, implementação de alguma coisa, já saber dos riscos e pensar, poxa, eu preciso envolver o time de segurança. Como eu posso ter esse ponto, essa necessidade de negócio atendida de uma maneira segura? Quando a gente fala de aculturamento das pessoas pensarem em segurança, o que exige muito trabalho, é verdade, esse é ou deveria ser o grande foco. Porque mesmo que você faça um grande trabalho, amanhã depois alguém que está lá na sua casa de repente está usando um drive pessoal com informações da empresa ou do órgão público o qual ela trabalha, o qual ela pertence. Qual é o controle que nós temos sobre isso? Nenhum. Até identificar que houve um vazamento de um dado que não deveria estar público, de repente alguns criminosos também se deram conta e aí pode ser tarde demais. Então, é preciso pensar sim em tecnologia, é preciso pensar sim em processos de mudança, como é que tudo isso é feito e os riscos são adequadamente analisados, mas é preciso trabalhar fortemente com pessoas também. Bom, o que eu selecionei para hoje era isso, espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então curta para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Salve esse conteúdo e compartilhe com seus colegas, com seus amigos e pessoas que podem se beneficiar disso, porque fazendo isso você estará trabalhando aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, um ótimo dia, um abraço e até a próxima!